Olá, boa tarde. É um prazer estar com vocês. Que a paz do nosso Mestre permaneça em nossos corações. E estou aqui agora a convite do nosso grupo Espírita André Luiz para compartilhar algumas reflexões com vocês. As reuniões públicas estão sendo realizadas à distância, a partir das orientações do nosso Estado, referentes ao isolamento social. Isolamento esse é determinado pela pandemia que estamos vivendo no mundo, causada por um vírus e que está gerando repercussões sociais, econômicas, enfim, levando a mudanças no nosso mundo. Dessa forma, eu queria, nesses minutos que estaremos juntos, compartilharmos alguns pensamentos, algumas opiniões, mas, sobretudo, procurar mostrar que a doutrina espírita é uma ferramenta valiosa, sobretudo nesses momentos, por esclarecer, confortar e nos mostrar a melhor forma de agirmos em momentos como esse. Momentos que não acontecem por acaso, porque, como sabemos, não só os indivíduos, mas as coletividades também progridem. E situações, flagelos como esses, acabam surgindo como ferramentas catalisadoras de transformações, para visar, na verdade, visando um progresso coletivo. A nossa humanidade, enquanto conhecida, desenvolveu-se muito do ponto de vista intelectual. Temos hoje recursos como agora, eu falando da intimidade do meu lar, diretamente a vocês, sem estarmos presencialmente próximos, telefones celulares, inteligência artificial, medicamentos, cirurgias, técnicas sociológicas, enfim, uma série de instrumentos que ocorreram, se desenvolveram ao longo de muitos e muitos anos, fazendo parte do nosso progresso intelectual coletivo. Não necessariamente o progresso moral acompanha o progresso intelectual. São como se fossem duas variáveis de um gráfico, a saber, a evolução intelectual e a evolução moral. E o que nós estamos vendo hoje, atingindo os píncaros da inteligência, a coletividade humana é convidada agora, claro que não é uma coisa de uma hora para outra, é uma transformação que se dá já há muitas décadas, talvez até, como alguns estudiosos dizem, há mais de um século, transformando e promovendo esse avanço moral. É uma necessidade que se torna veemente para podermos viver em harmonia e assim evoluirmos cada vez mais. É claro que é uma situação que assusta, porque ceifa vidas, né, do ponto de vista físico, nós mesmos ou próximos de nós, e que, naturalmente, a primeira emoção que transborda é o medo. Daí, como estudos psicológicos foram feitos, as pessoas rapidamente tentaram esvaziar os mercados na compra de papéis higiênicos, que a aversão está ligada ao medo, e isso acaba levando a essas reações instintivas de manada, como uma reação natural a ameaças de grande porte. É certo que hoje nós vivemos uma situação médica muito mais avançada do que há quase um século atrás, quando o advento da gripe espanhola, ou há séculos antes, quando houve a peste negra que dizimou grande parte da humanidade conhecida da época aqui no Ocidente. Mas da mesma forma, hoje nós não temos ainda recursos para cura, para tratamento desse vírus. E isso acaba assustando, apesar de todos os recursos técnicos que dispomos hoje.
Isso gera uma série de repercussões, impactos variados, mas acaba sendo encarado como uma crise. Estamos vivendo, a nossa geração vive num momento uma crise. Toda crise é uma mudança, muitas vezes brusca, muitas vezes com cenários que não esperávamos, mas é importante que entendamos a crise como uma oportunidade de transformação. Tudo que nós pudermos fazer para naturalmente evitarmos o contágio deve ser feito e cumprimos o nosso papel social em nossas profissões, em nossas tarefas, em nossos papéis como pais, maridos. E, naturalmente, acima disso tudo, enquanto ser humano, a gente tem que entender que essa situação pode ser uma catalisadora de mudanças internas, de reformas, de elementos do nosso interior que há muito estão estagnados ou que mereciam um foco e atenção especial que essa crise vai nos permitir. É interessante na passagem evangélica quando Jesus trata dos hipócritas, aqueles fariseus que tinham um conhecimento extremo da lei sagrada, mas que não correspondiam a esse conhecimento, sepulcros caiados de branco, belos por fora e podres por dentro. E essa palavra hipocrisia, se a gente pensar na questão etimológica, é a pessoa que está sempre abaixo da crise, ou seja, nunca vai se transformar, nunca vai fazer a metanoia, a mudança de mente, a mudança de paradigma. Então, ser hipócrita, de uma certa forma, a gente se comporta quando a gente não chega a esse limiar de transformação e que vai nos progredir. Daí aquele conceito de resignação, que tem várias interpretações. Eu gosto muito de uma interpretação e que a gente, desmontando a palavra, resignação. Signação de símbolo, de signo, de alguma coisa que se representa. E ressignar é dar um novo significado, dar uma nova simbologia a tudo que nós estamos vivendo. Então, nós podemos encarar essa situação coletiva de uma forma resignada, ou seja, dando um novo significado para a nossa vida individualmente, mas também para o coletivo. Coincidentemente, há cerca de 30 anos, eu conheci a doutrina espírita. Estava na casa de parentes e, uma dessas tardes, sem nada o que fazer, vi numa estante dois livros estavam juntos que me chamaram a atenção, que eram o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu até tive a oportunidade de conhecer os dois juntos. Cada um tem a sua história, né? Primeiro com um ou com outro livro. E aquele me chamou muita atenção, fiquei muito curioso, o Livro dos Espíritos, que é isso? E comecei a ler, e eu me lembro que eu li avidamente ao longo dos dias que se sucederam, porque tudo aquilo que era colocado nessas obras ressoavam com os meus valores e com opiniões que eu tinha já desde o início, inatas, e que não conseguia, de uma certa maneira, traduzir, e os livros traduziram muito bem. Só me tornei efetivamente espírita há cerca de 20 anos, coincidentemente quando eu comecei a frequentar o grupo espírita André Luiz. E agora, aos 30 anos dessa caminhada, sinto em mim, já alguns meses antes de toda essa mudança mundial, uma necessidade de aprofundamento, uma necessidade de revisão dos valores, de um estudo mais aprofundado, sobretudo das obras de Kardec, porque muitas vezes a gente, quando lê um livro, é que nem tem um ditado antigo que diz que quando a gente entra no rio, ele nunca será o mesmo, porque as águas estão em movimento. E quando a gente lê um livro, sobretudo do quilate dessas obras básicas, nós nunca leremos os mesmos livros.
porque, sobretudo, nós nunca seremos os mesmos. A vida, as experiências, as provas que somos confrontados nos transformam. E, às vezes, aquela frase ou aquele capítulo se torna muito mais compreendido ou observado sobre um outro ângulo que antes não houvéramos observado, frente a essas mudanças que nós sofremos ao longo dos anos. Graças a Deus. Como diria Heráclito no passado, tudo é um devir, ou seja, está tudo sempre fluindo, tudo está sempre em movimento, nada é estagnado no universo. Até essa mesa aqui onde está o computador, macroscopicamente parece que ela está estática, mas se nós mergulhamos nas micropartículas, veremos que é um universo subatômico em constante movimento e dinamismo. E é interessante, eu sou médico, estudar anatomia, estudar histologia, que é a área das ciências médicas que estudam como os órgãos funcionam, as células, estudar fisiologia, como é o funcionamento dos sistemas circulatório, renal, pulmonar, me fez mostrar realmente como há uma inteligência por trás de tudo isso. Observar os astros, observar todos os elementos que nos rodeiam, nos fazem instintivamente ter a ideia de uma inteligência maior que preside a tudo. Se eu não estiver enganado, Kant uma vez falou de duas coisas que o deixavam maravilhado. Uma era esse universo maravilhoso ao qual estamos inseridos, né? A abóbada celeste, eu acho que foi mais ou menos nesse termo que ele falou, assim como a lei moral que jaz no nosso interior. E isso é uma grande verdade. É importante a gente entender o Espiritismo como uma ferramenta para a nossa transformação. Eu, enquanto pessoa, tenho muitas coisas para melhorar, ainda sou muito crítico, tenho os meus rompantes ainda de irritação, de autoritarismo, tenho, acho que um humor variável, muitas vezes sou irônico ou até sarcástico, e muitas coisas acabam me mostrando que eu tenho muito a melhorar. E o que é interessante que o Espiritismo nos oferece, até porque é sempre um questionamento se o Espiritismo é ou não é uma religião, e aí, se vocês me permitirem, na Revista Espírita, Kardec trata desse tema, e ele é efetivamente de dezembro de 1868, e num trecho ele coloca: o Espiritismo é uma religião? Ora, sim, sem dúvida, senhores. No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião e nós nos glorificamos por isso, porque é a doutrina que funda os laços da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre as mais sólidas bases, as próprias leis da natureza. Por que então temos declarado que o Espiritismo não é uma religião? Porque não há uma palavra para exprimir duas ideias diferentes, e porque, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da ideia de culto, porque ela desperta exclusivamente uma ideia de forma que o Espiritismo não tem. Se o Espiritismo se dissesse religião, o público não veria aí senão uma nova edição, uma variante, se quiserem, dos princípios absolutos em matéria de fé. Uma casta sacerdotal com seu cortejo de hierarquias, de cerimônias e de privilégios. Ele não separaria das ideias de misticismo e dos abusos contra os quais tantas vezes a opinião pública se levantou. Não tendo o Espiritismo nenhum dos caracteres de uma religião, na acepção usual do vocábulo, não podia nem devia enfeitar-se com título sobre cujo valor as pessoas inevitavelmente ter-se-iam equivocado. Eis porque simplesmente se diz doutrina filosófica e moral. Então, a gente sempre ouve falar nas casas espíritas que o espiritismo
é uma ciência de bases filosóficas com implicações religiosas nessa tríade de ciência, filosofia e religião, mas em verdade é uma doutrina filosófica pautada em ciência de observação, que na época de Kardec a ciência tinha uma definição mais ampla do que a atual, mas com implicações morais. Então, se a gente partir da premissa que é uma doutrina filosófica, em verdade, o judeu, o católico, o protestante, o budista podem se apropriar das bases da doutrina espírita sem necessariamente serem espíritas, porque o espiritismo trata da moral que é comum a todas as religiões. A base da moral, segundo a doutrina espírita, é a moral do Cristo, e que pode estar resumida naquela expressão de que não deveremos fazer aos outros aquilo que não gostaríamos para nós. É a base da lei das relações sociais. E que, mais especificamente, a gente coloca como um resumo da doutrina sendo a caridade. Por isso que Kardec, em uma das suas outras colocações, trata que fora da caridade não há salvação. Usando o termo salvação, uma discussão teológica da época, mas que a gente se apropria agora, mostrando que a base da doutrina espírita ela é comum a todas as religiões, que é a caridade. A caridade pode ter múltiplas interpretações dessa palavra. Kardec, até nessa mesma revista espírita, diferencia em dois tipos: a caridade beneficente e a caridade benevolente. A beneficente trata da beneficência material, sobretudo, no ato de doar aos menos favorecidos alimentos, dinheiro, recursos materiais. Mas o sentido da palavra caridade vai além disso, que Kardec se referia. No que diz respeito à caridade benevolente, ou seja, ao amor altruísta, à caridade desinteressada, de como Bezerra de Menezes, em algumas das suas comunicações, coloca como o amor não amado, ou seja, de nos sermos úteis e nos sacrificarmos pelo outro sem esperar nada em troca. Várias tradições étnicas tratam desse conceito de caridade que Kardec se referia, que é o princípio que deve nos nortear. Não devemos nos prender em coisas secundárias. Devemos focar no essencial. Se me permitem, aqui em uma passagem, em outro momento da Revista Espírita, Kardec, em fevereiro de 1862, trata até de uma questão importante nos tempos de hoje. Vivemos num mundo hoje de uma polarização em que há uma série de questões envolvidas e conflitos inerentes. É claro, de cada lado sempre haverá pessoas de boa índole, boa fé, bem intencionadas, porque quando a gente trata de questões políticas, vai depender muito da família que nós reencarnamos, da escola que nós seguimos, dos livros que nós lemos, das experiências que nós tivemos e que vão nos colocar no espectro político de acordo com muitas dessas questões. Em se tratando disso, é que nem quando o pessoal brinca, falar de política, religião e futebol nunca é adequado, que nunca vai se chegar a uma conclusão, porque as opiniões são distintas. Então temos que ter muito cuidado no movimento espírita atual de não migrarmos para discussões políticas que, em verdade, não são o essencial. E aí me atrevo a trazer um trecho do que Kardec coloca sobre isso, que é muito importante nos tempos de hoje. Devo ainda vos chamar a atenção para outra tática de nossos adversários, a de procurar comprometer os espíritas, induzindo-os a se afastarem do verdadeiro objetivo da doutrina, que é o da moral, para abordarem questões que não são de sua competência e que poderiam, com toda razão, despertar suscetibilidades e desconfianças. Também
Não vos deixeis cair nessa armadilha. Aí, atenção. Afastai cuidadosamente de vossas reuniões tudo quanto disser a respeito à política e às questões irritantes. Nesse caso, as discussões não levarão a nada e apenas suscitarão embaraços, enquanto ninguém questionará a moral quando ela for boa. Procurai no Espiritismo aquilo que vos pode melhorar. Eis o essencial. Então, essa consideração é fundamental. A gente tem que usar a doutrina espírita para a gente se melhorar, pautado na moral universal. Leon Denis, no seu maravilhoso livro Depois da Morte, trata especificamente dessa questão que ele chama de doutrina secreta, que é essa moral incrustada em todas as religiões do mundo, inclusive das religiões ancestrais, tratando dessa base fundamental da caridade benevolente, a caridade desinteressada, o amor altruísta, o amor não amado, o sacrifício no sentido de esquecermos de nós mesmos pelos outros. E isso tem essas questões têm que ser muito bem refletidas, porque gera uma série de interpretações, muitas vezes antagônicas ao conceito que Kardec queria colocar. Estamos falando aqui do Espiritismo, e é sempre importante para você que não se aprofundou nas obras do Kardec, que deve ser de estudo contínuo. A gente pode pautar em 5 itens como princípios básicos. É claro que existem várias formas de classificar, essa maneira é muito interessante. Primeiro, a doutrina espírita coloca a existência de Deus como um princípio. E isso nos torna vinculados a muitas outras tradições filosóficas e religiosas. A segunda, sobre a imortalidade da alma. Quando ocorre a morte biológica, a morte do corpo físico, nós continuamos. A pluralidade das existências ou a reencarnação. Pela doutrina espírita, entendemos que a reencarnação é um mecanismo maravilhoso de progresso e de justiça e que explica muitas questões que outras tradições acabam caindo num labirinto de argumentações sem uma explicação eficiente pautada na igualdade, na justiça e na liberdade. O quarto item que nós devemos colocar seria da comunicabilidade com os mortos, no sentido de que aqui no mundo físico nós estamos em constante contato com o mundo espiritual, que é a nossa casa original. Então, os encarnados e desencarnados constantemente estão interagindo entre si. E, finalmente, o quinto princípio, que é a pluralidade dos mundos habitados. Recentemente, nós vimos que a ciência da Terra descobriu um planeta fora do sistema solar muito parecido com as condições do nosso planeta. Isso é claro, nós vemos pela doutrina espírita que todos os planetas têm um papel. Não é um orbe solto no espaço sem um motivo. Muitas humanidades existem, segundo as tradições da doutrina, inclusive, é colocado que no nosso sistema solar a Terra é uma das humanidades mais atrasadas, ainda muito a ser desenvolvida, e aparentemente Júpiter é onde tem a humanidade mais desenvolvida. Isso a gente pode ver essas informações tanto na Revista Espírita como em obras complementares psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Então, esses 5 princípios: existência de Deus, imortalidade da alma, pluralidade das vidas, comunicabilidade com os mortos e pluralidade dos mundos. Esses são os princípios da doutrina espírita. Mas uma coisa renovadora que
a doutrina espírita nos oferece, e o pesquisador Paulo Henrique de Figueiredo, seus livros, aprofunda com maestria, seria no que tange a questão da moral espírita. Temos essa ideia de que quando nós agimos no mundo, isso é um fato, todos os nossos pensamentos, todas as nossas palavras, todos os nossos atos não ficam soltos. Tudo isso fica registrado em nossa consciência, em nossa mente. E da maneira como agimos no mundo, pensando num bem comum ou pensando só no nosso bem próprio, mesmo que prejudicando a terceiros, isso fica registrado em nós. Toda vez que nós infringimos as leis naturais, através dos nossos pensamentos, palavras e atos, essa situação fica registrada em nós e em algum momento isso vai ter uma repercussão. O que a gente chama de culpa ou de remorso, na verdade, acaba sendo uma reverberação em nós de um ato que não foi adequado, foi contrário às leis naturais. Isso inerente à nossa imperfeição, porque o sofrimento é inerente à nossa imperfeição. Essa situação gera em nós uma perturbação que vai nos mover ao arrependimento e à reparação. E com isso, através de novas oportunidades e novas existências, nós iremos recapitular essas experiências, refazendo esse caminho para que ele entre em harmonia com as leis naturais. A gente pode ver na obra de Kardec, sobretudo no Livro dos Espíritos e mais aprofundado no Céu e Inferno, o tratamento dessas questões. Só que é uma coisa que acabamos que absorvendo das religiões ancestrais, quando nós entendemos que o mecanismo de justiça se dá de fora para dentro, a chamada moral heterônoma, quando algo externo é que condiciona a nossa moral, seja através de regras, seja através de castigos, de penas ou de recompensas. E é interessante, nós vemos isso muito nos movimentos religiosos e em nós mesmos, quando ficamos patrulhando moralmente a vida dos outros, muitas das vezes nós estamos, na verdade, distraídos com o que o outro está fazendo e não focados em nós, naquilo que nós devemos ou não devemos fazer. Quando nós entendemos que a moral, o senso de justiça, a reparação se dá em nós, de dentro para fora, como um processo autônomo de aprendizado e de crescimento e progresso, nós nos libertamos dessa visão dogmática de que há algo externo nos controlando, há algo externo nos vigiando e nos policiando, que é uma atitude que nós fazemos quando nós volto a dizer, nos distraímos na nossa reforma íntima, voltados para o que os outros estão fazendo, ou até naquela questão, por exemplo, se há algum vício que não é vivido por você, e aí a gente vê um outro fazendo, e aí fica reclamando, mas ele está fazendo o que eu não estou fazendo, como é que pode então? Ele tem que sofrer então a justiça, porque eu estou me sacrificando para não ter esse vício, não viver aquilo que eu sinto em mim e reprimo, enquanto o outro faz. Isso é uma visão heterônoma e dogmática. Na verdade, quando nós fazemos essa mudança de paradigma, já não tem sentido julgarmos o outro, exceto, como lá no Evangelho segundo o Espiritismo, temos que repreender o outro por uma questão social. Ou seja, se você é um policial, se você é um professor, se você é um pai, você está no papel de repreender no caso do policial, o cidadão que está infringindo uma lei social, o professor para educar aquele aluno e o pai para educar seu filho. E
Mas, trazendo para a nossa questão de aprendizado espiritual, a gente percebe que as nossas dificuldades que ora vivemos não são um castigo de Deus, não são consequências de uma lei que vai nos penalizar. Em verdade, como esses atos passados que não estavam condizentes com a lei natural de justiça, amor e caridade, e que em nós vai gerar culpa e remorso, nós, de forma autônoma, antes de reencarnar, programamos a nossa existência, planejando as provas que nós iremos passar, e que naturalmente não são provas fadadas ao fatalismo, que de acordo com as nossas escolhas diárias, essas provas são modificáveis, algumas até anuladas, porque o que se objetiva, na verdade, é a transformação moral. E se nós transformamos-nos moralmente e, sobretudo, reparamos aquele equívoco do passado, aquele aprendizado já aconteceu. Nós vemos nos animais um instinto como uma inteligência rudimentar que permite que eles mantenham sua sobrevivência na busca de alimentos, na reprodução, na sua proteção para fugir de predadores. E os animais são expostos a experiências que vão forçá-lo a desenvolver uma inteligência a partir do instinto. E aí, uma vez desenvolvida a inteligência, acabamos por transitar para a fase hominal, e essa inteligência se desenvolvendo nos habilita a ter o livre-arbítrio, a escolha do queremos ou não queremos. Representado na Escritura Sagrada como a maçã que nos deu o conhecimento do bem e do mal, no sentido de mostrar que quando tivemos a liberdade de escolher, saímos do paraíso no sentido de quê? No sentido de que deixamos de ser animal e, como homens, passamos a ser responsabilizados pelas nossas escolhas num mecanismo de aprendizado, de progresso, de transformação. E isso é algo arrebatador, porque passamos a entender o amor, a misericórdia de Deus inerentemente ligada à sua justiça. Ninguém está desamparado. Nós não estamos vivendo as situações que nós vivemos por acaso. São frutos de nossas escolhas. Frutos de escolhas desta vida ou consequências das escolhas de nossas vidas passadas. E que surgem aí, em verdade, para o nosso progresso moral e intelectual. Como num livro maravilhoso de André Luiz, o livro Ação e Reação, e que o ministro Sanzio, conversando com André Luiz e Hilário, trata de uma questão muito interessante em relação aos talentos que Deus nos empresta, como retratado na parábola dos talentos. Porque tudo que nós temos, na verdade, é um empréstimo de Deus. Nosso corpo, nosso tempo, nossa inteligência, nossa família. E o que nós estamos fazendo com isso? Todo esse investimento em nós faz parte de um planejamento reencarnatório. Como estamos aproveitando isso tudo? E aí Sanzio coloca: patrimônios materiais e riquezas da inteligência, processos e veículos de manifestação, tempo e forma, afeições e rótulos honoríficos de qualquer procedência são de propriedade do Todo Misericordioso, que nos concede a título precário, a fim de que venhamos a utilizá-los no aprimoramento de nós mesmos, marchando nas largas linhas da experiência, de modo a entrarmos na posse definitiva dos valores eternos, sintetizados no amor e na sabedoria, com que, em futuro remoto, lhe retrataremos a glória suprema. Na verdade, a glória soberana, perdão. Desde o elétron
aos gigantes astronômicos da tela cósmica. Tudo constitui reservas das energias de Deus, que usamos em nosso proveito por permissão dele, de sorte a promovermos com firmeza nossa própria elevação à sua majestade sublime. Dessa maneira, é fácil perceber que após conquistarmos a coroa da razão, de tudo se nos pedirá contas no momento oportuno, mesmo porque não há progresso sem justiça na aferição de valores. E aí, como é interessante essa lição, mostrando o amor de Deus por nós a se manifestar nas múltiplas oportunidades que nos oferecem através das reencarnações e através de todos os recursos que nos empresta como um Pai amoroso para atingirmos o nosso objetivo, que é o progresso intelectual e moral, para que, a partir desse processo, atinjamos a condição de espíritos puros e assim nos tornarmos co-criadores com Deus, sendo seus ministros nas tarefas que nos competem a partir do nosso grau de amadurecimento intelectual e moral. Vejamos o exemplo de Jesus, que, segundo o Livro dos Espíritos, os Espíritos mostram a Kardec que é o exemplo mais perfeito que nós poderemos ter nesse orbe, e não é à toa que ele é o responsável por essa humanidade. Ele participou da construção desse planeta há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás e carinhosamente vem acompanhando o progresso deste planeta, fisicamente falando, como da sua humanidade, desenvolvendo desde as situações animais, ou melhor dizendo, desde a condição animal, transitando para a condição hominal, recebendo sistematicamente grupos de espíritos de outros orbes que ora vinham aqui para ajudar no progresso e, de uma certa maneira, que foram trazidos para cá porque em outros planetas estavam vivendo o que hoje nós estamos vivendo, esse momento de regeneração, em que todos nós estamos sendo convidados a um olhar de respeito à liberdade dos outros, lembrando que a liberdade individual termina no início da liberdade do outro. Então temos que ter responsabilidade nas nossas escolhas, nas nossas decisões, quando repercutem em terceiros e que cabe à nossa liberdade individual, temos o direito a pensar da maneira como quisermos, de acordo com a nossa condição espiritual. E a gente está vivendo esse momento de regeneração. E aqueles que não atingiram um progresso moral adequado para esse momento que a Terra apresenta e está nesse processo, será também conduzido a planetas mais primitivos e lá serão exemplos, pelo progresso intelectual que desenvolveram, de vanguardistas do progresso intelectual daqueles planetas e crescendo com aquelas humanidades mais primitivas até o momento que conseguirem conquistar o progresso moral adequado para o retorno ao nosso planeta ou, enfim, para outras instâncias de acordo com as necessidades de cada um. Existe uma grande comunidade sideral em que, nesse momento, nós não estamos desamparados por Jesus. Mais do que nunca, Ele está atento através da assistência dos seus mensageiros, e humanidades de outros planetas também certamente estão participando desse momento ímpar em que conquistamos esse momento de maturidade espiritual. E volto a dizer, isso não se dá de um dia para o outro. Isso não se dá de um ano para o outro, numa data específica. A partir de data tal isso vai acontecer. Isso já vem acontecendo há décadas ou séculos anteriores e vai continuar acontecendo nas próximas décadas. É como se, numa escala de cinza, a gente não consegue perceber muita transformação do branco para o preto, nessa escala multiforme de cinzas. E essa transformação
naturalmente é gradual, pautada por momentos de maior aceleração, como a que nós estamos vivendo através dessa pandemia. Se me permitem, no livro A Gênese, especificamente o capítulo 18, Os Tempos São Chegados, Kardec trata dessas questões. Convido a que vocês possam ler oportunamente, e ele vai tratar de uma série de questões inerentes a essas questões que nós estamos trazendo. Se me permite, eu coloco aqui no item 6, que está exatamente falando disso que eu estou falando. A humanidade realizou, até o presente, incontestáveis progressos. Os homens, por sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado em relação às ciências, artes e ao bem-estar material. Ainda lhes resta um imenso progresso a realizar: fazer reinar entre eles a caridade, a fraternidade e a solidariedade para assegurar o bem-estar moral. Eles não poderiam, nem com suas crenças, nem com suas instituições ultrapassadas, vestígios de outra época e boas para aquele momento, até mesmo suficientes para um estado transitório, mas que, tendo dado tudo o que podiam, seriam atualmente um obstáculo. Da mesma forma que uma criança, motivada pelos movimentos de um mobile, perde o interesse quando adulta. Não é mais somente o desenvolvimento da inteligência que é necessário aos homens. É a elevação dos sentimentos. Portanto, é preciso destruir tudo que possa superexcitar em si o egoísmo e o orgulho. Este é o período no qual entramos a partir de agora e marcará uma das fases principais da humanidade. Essa fase, que está em elaboração nesse momento, na época dele já estava em elaboração, é o complemento necessário do estado anterior, como a idade adulta é o complemento da juventude. Podia, pois, ser prevista e anunciada antecipadamente. Por isso podemos dizer que os tempos marcados por Deus são chegados. E é justamente nesses momentos mais intensos que essas colocações reverberam com muito mais impacto. Cabe a nós, então, meus amigos, aproveitarmos a ferramenta que é a doutrina espírita nesse processo de melhoria individual, aproveitando esse momento que a pandemia nos convida para procurar mudar os hábitos que nós poderemos mudar, que temos condições de transformar para vivermos de uma maneira mais condizente com os nossos princípios. Faço novamente o convite para que passemos a estudar com profundidade e regularidade as obras de Kardec, lembrando que o Espiritismo não tem chefe, não tem hierarquia, cabe a cada um de nós, no recesso do nosso lar, esta leitura e a troca com os nossos pares, lembrando que a vivência espírita tem que partir de nós no dia a dia, e não simplesmente a frequência a uma casa espírita, a frequência a uma reunião mediúnica, a leitura de um livro que vai efetivamente nos transformar em pessoas melhores. Mas o entendimento desses conceitos, dessas reflexões e a sua aplicação na nossa vida prática, nas nossas casas, nos nossos trabalhos, na nossa vida de relação. Sobretudo, nesses momentos de maior dificuldade, se, inclusive, visitados pela enfermidade, possamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso mestre e guia, e pedindo a Ele, através de seus mensageiros, que nos amparem, nos esclareçam, nos deem força e resignação consciente para a transformação, para o crescimento, para a conclusão desses momentos em que passamos. Desejo uma semana de muitas
conquistas, uma semana de paz, serenidade e, sobretudo, de saúde. É o que eu desejo a vocês.